Olá, vamos continuar nossa aula sobre a solução perto de um ponto ordinário. E o que acontece é que a gente gostaria de ver um pouquinho, de entender como a gente pode solucionar perto de um ponto ordinário utilizando as séries de potências. Sim, vamos supor que a nossa solução seja no formato de uma série de potência, e a gente vai encontrar algum, vai encontrar quais são os coeficientes dessa série de potência. Agora, a pergunta, quando a gente tem a ver com séries de potências, a questão sempre muito delicada é se essa série está convergindo ou não. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai encontrar esses coeficientes e depois, no final, vai testar que a série está convergindo para mostrar que as operações que a gente fez fazem sentido. Vamos resolver a equação y segundo mais y igual a zero na reta real. Essa é uma equação que a gente já tem tratado, né? ela, ela é o oscilador harmônico, etc, etc, etc. E vamos supor que a solução tenha a forma de uma série de potência na vizinhança de um ponto ordinário x com zero. Agora, nesse caso, como o coeficiente da derivada segunda é 1, todos os pontos são pontos ordinários. Então, a gente vai escolher um ponto x com zero. Mais pra frente a gente vai escolher zero, né? Porque fica bonitinho, né? E a gente vai trabalhar utilizando essa hipótese, né? Essa hipótese formal. A gente não pode dizer que a solução tem uma série de potências, mas a gente vai supor que ela tem uma série de potências e depois, no final, a gente vai justificar a posteriori que isso faz sentido. Então, o que acontece é que quando a gente deriva polinômios, o que a gente faz é que a gente deriva eles termos a termo. Então, o polinômio p de x igual a com zero mais a com 1 vezes x menos x com zero mais a com n vezes x menos x com zero elevado a n. Então, o a com zero ele é uma constante, quando o derivado vai para zero, o a com 1 vezes x menos x com zero derivado dá 1, a com 2 vezes x menos x com zero ao quadrado derivado de 2 a com 2 vezes x menos x com zero, então a gente pode derivar termo a termo. Agora, isso funciona bem pelos polinômios. Pelas séries, a gente precisa do fato que a série seja convergente. Mas, como eu falei, a gente vai trabalhar formalmente e depois a gente vai mostrar que a série converge a posterior. Então, se existisse uma solução no formato de uma série de potência, então também a gente poderia derivar termo a termo. Então, a derivada da série y de x igual a série para i que vai de 0 até mais infinito de a com i vezes x menos x com 0 elevado a i, a derivada dela formal, ok, seria a somatória para i que vai de 1 até mais infinito de i vezes a com i, x menos x com 0 elevado a i menos 1. Pensa um pouquinho no que acontece. Se vocês escreverem os primeiros 5 termos da série, vai ser a com 0 mais a com 1 vezes x menos x com 0 mais a com 2 vezes x menos x com 0 ao quadrado, mais a com 3 vezes x menos x com 0 elevado a 3. E derivando, o que acontece? O a com 0 vai para 0, né? O a com 1 ele vai ficar sem termo de potência, né? X menos x com 0. O a com 2 vai ficar com 2, o a com 3 vai ficar com 3. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se i for igual a com 1, você pode ver que dá a com 1 vezes 1. Se i for igual a 2, a gente tem 2 vezes a com 1, a com 2 vezes x menos x com 0 elevado a 1. Então, essa operação, que vocês estão vendo aqui, é homóloga à derivação termo a termo no caso dos polinômios. E nada impede que a gente repita essa operação. Então, a gente pode repetir essa operação, derivando termo a termo essa série y' do x. A gente vai obter a série y segundo do x, no qual a gente tem que os coeficientes são determinados agora para dois coeficientes, a começar com o coeficiente 2, ok? Então, agora vamos lembrar outro princípio, que é o princípio de identidade de polinômios. E o princípio de identidade de polinômio nos diz que dois polinômios são iguais
se e somente se todos os coeficientes são iguais para qualquer i inteiro. E agora, a mesma coisa acontece com as séries. Duas séries de funções são iguais se e somente se todos os coeficientes são iguais. Então, a gente agora está na situação no qual a gente tem uma equação, a gente supõe que a solução seja uma série de potências, a gente calcula a derivada formal, a derivada segunda formal, a gente pluga essa derivada segunda formal, pluga a função, a gente sabe que isso vai ser igual com zero, e a gente vai tentar utilizar esse princípio de identidade, do fato que os coeficientes têm que ser iguais, para encontrar uma fórmula para os coeficientes. Então, agora, o que acontece é que perto do ponto x com zero igual com zero, a gente tem que a série seria a série dos A com i vezes x com i, e plugando a derivada segunda formal e nossa hipótese sobre o formato da solução, a gente transforma essa equação nessa seguinte equação. Vocês estão vendo aqui, y segundo eu substituo com a derivada segunda formal, e y eu substituo com a série de potências. Okay? Agora, o que a gente vai ter que fazer é que a gente vai ter que comparar os termos com o mesmo expoente. Ok? Agora, aqui no lado direito, a gente tem zero. E zero, na realidade, pode ser escrito como uma série de potência. A série para i, que vai de 0 até mais infinito, de 0 vezes x elevado a i. Então, na realidade, aqui do lado é como a gente não vai usar implicitamente o fato que todos os coeficientes da série de potências do lado direito são iguais com zero. Agora, para comparar mais facilmente, a gente vai ter que mudar os coeficientes da série do lado direito. Okay? Então, quando o índice começava por 2 e ia até mais infinito, a gente agora vai transformar esse índice que começava por 2 até mais infinito e vai trocar ele aqui por dentro. Então, i agora vai começar com 0. O i que a gente tinha antes vai virar um i mais 2. O i menos 1 que a gente tinha antes vai virar um i mais 1. O coeficiente aqui vai ser um a de i mais 2. E aqui a gente tem x com i. Então, agora fica muito simples comparar essa coisa aqui. Porque a gente tem que, para o mesmo expoente, a gente tem que ter exatamente os mesmos coeficientes. Então, essa parte aqui, à frente do expoente, tem que ser igual com essa parte aqui, à frente do expoente, mais essa parte aqui, tem que ser igual com zero, que é o correspectivo ao expoente. Então, essa equação, a nossa equação de segunda ordem, se transformou numa relação de recorrência sobre os coeficientes. Então, a gente tem que i mais 2 vezes i mais 1 vezes a de i mais 2 mais a com i tem que ser igual com zero. Esse é o que, termo a termo, está nos dizendo a outra equação. Então, a gente tem que a de i mais 2 tem que ser igual com menos a com i dividido i mais 2 vezes i mais 1. Ok? Então, vocês estão entendendo que aqui a gente transformou uma equação diferencial num número infinito, okay, de equações que são fáceis de resolver. Okay? É um número infinito, mas elas são muito fáceis de resolver. E no caso, a solução de todas elas depende do i, é que a de i mais 2 é igual com menos a com i dividido i mais 2 vezes i mais 1. Se a gente fixa a com 0 e a com 1, todos os outros coeficientes da solução são determinados pela relação de recorrência. Por exemplo, se a gente fixar a com 0 igual com 0, a com 1 igual com 1, a gente tem que a função teria as seguintes expansões séries: x menos x cubo sobre 3 fatorial, mais x quinta sobre 5 fatorial, menos x sétima sobre 7 fatorial, etc, etc, etc. E essa expansão em série vocês já viram. Vocês já viram uma função que tem essa expansão em série de Taylor
perto do ponto zero. E, na realidade, isso faz sentido, é conectado com o que a gente estava falando antes do fato que essa equação a gente já tratou, é a equação do moto harmônico. Ok? E, na realidade, a gente pode, uma vez que a gente tem uma relação de recorrência, a gente pode escrever um pequeno programa que calcula os coeficientes, ou encontrar uma fórmula fechada pelos coeficientes. Por exemplo, pelos coeficientes pares, a gente tem que os coeficientes pares, a 2k, vai ser igual com menos 1 elevado a k, de a com 0 dividido 2k fatorial. E os ímpares, você, a 2k mais 1, vai ser menos 1 elevado a k, vezes a com 1 dividido 2k mais 1. Ok? E essas são fórmulas, ok? E a gente vai... Então, a gente começou, a gente supôs que a solução fosse uma solução em séries de potências, e depois a gente encontrou essa solução, ok? E para entender qual é o comportamento da solução, o que a gente pode fazer? Você, perto do zero, as truncadas, assim, as somas parciais da série de potências, elas nos dão aproximações do comportamento da função. Por exemplo, se a gente pega só um coeficiente, esse aqui vai dar a função x, né? No caso, a com 0 igual com 0, a com 1 igual com 1, a gente vai ter a função x. Se a gente vai ter dois termos, vai ser x menos x quadro, x menos x cubo sobre 3 fatorial. Se a gente pegar 5 termos, vai ser x menos x cubo sobre 3 fatoriais mais x quinta sobre 5 fatorial, que é essa aqui. E aqui é quando a gente adiciona também o termo menos x sétima dividido 7 fatorial. Então, o que acontece é que quanto mais coeficientes a gente tem à disposição, quanto mais a gente consegue aproximar o resultado da função. Agora, uma coisa que é delicada é que a gente vai... Agora a gente tem provado que a gente tem essa solução, a gente tem esses coeficientes, e a gente gostaria de mostrar que ela tem raio de convergência positivo para justificar o fato que a gente encontrou uma solução em série de potências. E isso é relativamente simples, a gente vai utilizar, por exemplo, o teste da raiz sobre os coeficientes de uma com a com 0 e sobre os coeficientes pares. E a gente sabe que a raiz k de um número a com 0 vai para 1. E então, esse limite se transforma no limite para cá, que vai para mais infinito, de raiz de 2k, de 1 sobre 2k fatorial, que seria n sobre 1 sobre n, o limite de n sobre 1 sobre n fatorial. Essa aqui a gente sabe que vai para zero. Então, a nossa série de potências tem convergência, tem raio de convergência infinita. Então, resumindo, a gente supôs que a série fosse uma série de potências, a gente encontrou uma fórmula para os coeficientes. No final, a gente conferiu que esses coeficientes, a gente utilizou o teste da raiz para mostrar que esses coeficientes estão indo para zero bastante rápido. Então, a série tem raio de convergência para toda a reta. Agora, uma última coisa antes de ir para frente é que eu vou mostrar para vocês como é que a gente prova esse limite aqui, que é sempre bom lembrar. Então, a coisa é muito simples. A gente pega o factorial, e o factorial é n vezes n menos 1 vezes 2 vezes 1. Okay? Como metade dos termos do fatorial, okay, são maior que n dividido por 2, então esse número aqui, n fatorial, é maior ou igual que n dividido por 2 elevado a n sobre 2. Então, assim, porque a metade dos termos, eu tenho n termos, a metade deles é maior que n sobre 2, então o fatorial é maior que n sobre 2 elevado a n sobre 2. Agora, se a gente pega a raiz enésima, a gente tem que a raiz enésima de n fatorial ela é maior ou igual que n sobre 2 elevado a 1 meio. Então, esse limite aqui vai para infinito, e pegando o recíproco, a gente mostra que
esse limite aqui vai para zero, pegando o recíproco, S menor ou igual, S maior ou igual, muda de sinal e vira um menor ou igual. Então, o recíproco de raiz de n sobre n fatorial vai para zero.